Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma questão assim, né, que é comum nas bancas da Fundação Carlos Chagas, né, Sesgran Rio e algumas bancas menores também. ESAF nem tanto, CESP nem tanto, correto? São questões que envolvem o quê? Figuras, né? Questões que envolvem sequências, né? Sequências numéricas, sequências com letras, né? Então, assim, são questões que envolvem esse tipo de sequências, perfeito? Então, nesse momento aqui, vamos fazer umas questões, por exemplo, que eu tenho que descobrir, por exemplo, qual a lei de formação daquela sequência. Porque muitas vezes a pessoa pensa bem assim, poxa, uma sequência numérica. Ah, é PA, é PG. Não. Nós temos vários tipos de sequências. Série de Fibonacci, tem progressão geométrica, tem aritmética. Pode ter outra questão que seja uma sequência qualquer, dependendo da lei de formação. Beleza, Josmar? Tem algumas teorias para isso? Olha, PA e PG tudo bem, mas existem vários outros tipos de sequências que você tem que perceber na hora. E as questões acontecem bem assim, dada a sequência abaixo, qual o próximo termo, né? Obedecendo a lei de formação daquela sequência. A lei de formação é o quê? É o raciocínio que envolve aquela sequência. Por exemplo, eu posso falar para você que os números pares é uma sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ou seja, qual a lei de formação? Eu vou somando cada vez 2. De 2 para 4, somei 2, somei 2, somei 2, somei 2. É uma lei de formação. N mais 2, digamos assim. Beleza? Ah, os números ímpares, a mesma coisa. Não é isso? Então, quer dizer, nós podemos ter vários tipos de sequência. Uma sequência de números primos, correto? Os múltiplos de 5. Ah, eu posso fazer assim, mas soma 1, tira 1. Assim, soma 2, multiplica por 2. Soma 3, multiplica por 3. Soma 4, multiplica por 4. Pode também. Correto? Como também pode ter uma sequência com figuras, desenhos, né? Ah, figura tal, Então você vai ter que perceber isso. É uma questão de quê? Que cobra o quê do candidato? A questão da visualização, da percepção, não é isso? Raciocínio verbal, muito extremamente fala, raciocínio verbal, ou seja, qual a próxima palavra, qual a próxima letra, não é isso? Sequencial, que eu já falei, e assim por diante. Então, parece um pouco um psicotécnico, a verdade é essa, tá ok? Então, Josmar, como é que eu faço aqui? Treinar. Então eu selecionei algumas questões, tá ok? Para despertar em você esse interesse, tá ok? Que interesse? Em ver essas questões aqui. Poxa, mas eu nunca ia pensar que ia ser assim. Eu sei, né? Poxa, tem uma questão lá que eu travei porque é quase adivinhação. Bem, não vou dizer que é adivinhação não, mas tem que fazer o quê? Tem que fazer várias questões, né? Várias questões para ficar sensível a isso. Né? Você vai testando tudo que você já fez. Pô, será que são os pares? Será que são os ímpares? Vou alternando os termos e assim vai testando tudo aquilo que você já aprendeu. Tá bom? Vamos fazer algumas questões aqui para você perceber como é que funciona? Então, olha só. Essa aqui, ó. Sabe-se que 64 pessoas partem do ponto P. Metade delas na direção 1 e a outra metade na direção 2. Continua a caminhada e em cada cruzamento, todos os que chegam se dividem prosseguindo metade na direção 1 e metade na direção 2. O número de pessoas que chegarão no cruzamento A e B são respectivamente. Josmar, tá aí o seguinte, então tem um ponto P, para você perceber, tem um ponto P, nesse ponto P saem 64 pessoas, beleza? Saem 64 pessoas, ok. Aí, em cada parte no ponto P, na direção 1 e direção 2, metade para cada lado. Continua a caminhada. Em cada cruzamento, todos que chegam se dividem prosseguindo metade na direção 1 e metade na direção 2. Beleza, então ele quer saber quantas pessoas chegarão nos cruzamentos A e B, respectivamente. Então, vamos lá. A figura abaixo tem um conjunto de ruas paralelas às direções 1 e 2 indicadas, como foi falado antes. Então aqui está o ponto P, onde nós temos 64 pessoas. Então a questão fala o quê? Que em cada cruzamento desse aqui, ó, metade para um lado, metade para o outro. Correto? Então vamos lá, ó. Veio caminhando, quanto para cada direção? 32, 32. Eu quero saber quantas pessoas vão chegar nesse ponto A aqui embaixo e nesse ponto B. Então é uma questão de raciocínio, né?
uma visualização. Quando chega nesse cruzamento aqui, Josmar, de novo, ó. 16. 16. Mesma coisa aqui, ó. 16. 16. Só que tem que prestar atenção no seguinte. 16 pessoas vêm aqui e 16 pessoas vêm aqui também, ó. Chegam aqui, totalizando quanto de novo? 32 pessoas. Que vem 16 da direção, em uma direção 1 e 16 na direção 2. Então aqui chegam 32. Veio, aqui chegaram 16. Então aqui tem 16. E novamente, metade para cá, metade para cá. Metade 16, 8. Metade 32, 16. Então chega aqui com Josmar, 24. 24 pessoas. E assim, vamos lá. Vamos para o seguinte, vamos para o ponto A. Eu vou direcionar para o ponto A, para a gente contar logo o ponto A. Depois direciona para o ponto B. Vamos lá, vamos buscar o ponto A. Quantas pessoas chegam em A? Então aqui 16, não foi? Ó, metade, 8. Aí aqui tem 24. Metade de 24, 12. Metade de 8, 4. Então, 12 mais 4, 16. Então, 16 pessoas chegam aqui. Estou indo lá para o A. Vamos lá. Aqui vem quantas, Osmar? 4. 4 pessoas chegam aqui, que é metade. Aí vem aqui, ó, 16. E aqui vem 2, que é metade. Então, 2 com 8, aqui chegam 10 pessoas. Metade de novo aqui, metade de 4, 2. Então, 2 pessoas estão aqui. Aí vem 2, né? O metade de 2, 1. E metade de 10 é 5. Então, vem uma pessoa aqui e 5 pessoas aqui. Totalizando no ponto A, 6 pessoas. Então, no ponto A chegam 6 pessoas. Agora, vamos fazer o quê? Vamos direcionar para o ponto B. Beleza? Então, ou seja, qual o raciocínio? Cada cruzamento vem metade, metade, de uma direção a outra direção, mas depois dividem novamente em duas partes. Então lá, 16, vamos lá. Vamos procurar o ponto B agora. Aqui é 8, aqui é 4, aqui é 2, não é isso que é metade? Então beleza. Vamos lá agora. Metade de 8, 4. Metade 32, 16. 16 com 4, aqui chegam 20. Beleza. Vamos lá. Aqui tem, isso mesmo, né? 32, 16. Não, aqui tá errado aqui, ó. Coloquei errado ali, ó. Só que é o vacilo. Na verdade, ó. Esse 16 aqui já era metade. Então aqui, ó. Calma lá, Josmar, ó. Chegam 16 aqui, ó. Porque 16 aqui foi a metade de 32. Né? 16 para um lado, 16 para o outro. Aqui é 8, aqui é 4. Agora sim. Então, vamos lá. Borrachinha. Opa. Então vem metade 16, 8. Então 16, 8, metade de 32, 16. Que chegam 24 também. Beleza. Agora, para esse ponto aqui. Metade de 24, metade de 24. 12, 12, volta para 24. Esse pontinho aqui agora. Tinha 8, né? Tem 8 aqui, ó. Tem 8 aqui. Metade de 8, 4. Metade de 24, 12. 12 com 4, 16. Vambora. Deixa esse pontinho aqui agora. Metade 16. Metade de 24. Metade 16, 8. Metade de 24, 12. 8 com 12 chegam 20. Esse outro pontinho aqui. Metade de 24. Metade de 16. Metade de 24, 12. Metade de 16, 8. 12 com 8 chegam 20. Agora metade de 20 para chegar no B. Metade de 20 para chegar no B. Metade de 20, 10. Metade de 20, 10. 10 mais 10, 20. Então, no ponto A, chegam 6 pessoas. E no ponto B, no cruzamento B, chegam 20 pessoas. Então, respectivamente, a resposta é 6 e 20. Vamos ver lá a resposta. Opa, aqui, né? Letra B. 6 e 20. Legal. Beleza? Ótimo. Vamos lá, próxima questão. Questão 2. É uma sequência agora, né, um raciocínio verbal, uma sequência de letras. Observe que há uma relação entre os dois primeiros grupos de letras.
apresentados abaixo. Então, esse grupo e esse grupo aqui, há uma relação. A mesma relação deve existir entre o terceiro e o quarto grupo. Então, o terceiro e o quarto aqui, que eu não sei qual é ainda, que está faltando. Considere que as letras K, Y e W não pertencem ao alfabeto oficial usado. O grupo de letras que substituiria corretamente o ponto de interrogação é... Então, vamos lá. Nós temos esse grupo, o primeiro grupo, existe uma relação com o primeiro grupo tem uma relação com o segundo grupo, beleza? Enquanto o terceiro grupo vai ter uma relação com o quarto grupo. Perfeito. Mas qual é a relação, Josmar, que existe entre o primeiro e o segundo grupo? Né? Qual a relação existente aqui entre o primeiro e o segundo grupo? Bem, vamos pensar o seguinte. De D para H, o que aconteceu? De D para H. Vamos verificar? De D para H. Porque tá assim, ó, só para você perceber. D, F, G, J. Está para... Vamos lá. Primeira relação. Do D para o H, nós saltamos quantas letrinhas? D, pensa, ó. E, F, G. Aí veio quem? Aí veio o... Só um pouquinho. Veio o H. Veio o H. Então, daqui para cá, nós pulamos 3 letras do alfabeto. Pulamos 3 letras. Então, do F para a próxima letrinha, vamos também saltar 3 letrinhas? F, vamos lá, F, pula, vai. F, G, H, I, pulei 3, agora vem quem? Vem o J. Então, apareceu o J. Pulei 3 letras, como se fosse a quarta letra. Do G para a próxima letrinha, vamos também saltar 3 letras do alfabeto, tirando o K, o Y e o W. G, H, I, J. Aí vem quem? O L, porque não tem o K, então, ó, L. Então já sacamos, né? Então aqui de novo, ó, vou saltar mais 3 letrinhas. J, não tem K, J. L, M, N, veio O. Beleza. Então nós percebemos que essa lei de formação aí, que a relação entre o primeiro grupo e o segundo grupo, né, é saltando 3 letras. Então, posso pensar o seguinte. Então, aqui agora, eu pego, eu tenho M, O, P e S. Né? Vamos lá, então, lá. M, salta 3, M. N, O, P, começa com o Q. Né? Salta 3 de novo lá, vamos saltar 3 de novo. Ó. O, P, Q, R, S. Beleza. S. Salta 3 novamente. P, Q, R, S, T. Legal. Salta 3 novamente. P, Q, S. P, Q, R, S, S. T, U, V. Vem o X. Vem o X. Então, saltamos também 3 letras. Então, Josmar, a sequência correta vai ser o quê? Vamos lá, vamos lá. Ó, QSTX. E QSTX é a letra C. Bacana, 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 bacana. Então, a gente percebe, né, que é uma sequência, tá? Josmar, tem teoria? Não. Tem raciocínio. Tem treinamento. Treinar. Josmar, eu tive outra interpretação. Não tem problema. Desde que você envolva todos os termos. Não pode assim, eu usei só o primeiro e o último termo. Não, tem que envolver todos os termos. Não quer dizer que tem que ser somente esse meu raciocínio. Você pode ter pensado diferente e também dá certo, não tem problema. Correto? Perfeito. Vamos lá? Próxima questãozinha. Fala bem assim agora. Ó. A figura indica 3 símbolos dispostos em um quadrado de 3 linhas e 3 colunas, sendo que cada símbolo representa um número inteiro. Então, número inteiro positivo, né? Não pode ser negativo também, né? Mas falou positivo? Não, só falou inteiro. Então, o inteiro pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Beleza.
Ao lado das linhas e colunas do quadrado, são indicadas as somas dos correspondentes números de cada linha ou coluna. Algumas delas representadas pelas letras X, Y e Z. Então, falo o que mais? Vamos lá. Aí, continuação. Nas condições dadas, X mais Y mais Z é igual a. Perfeito. Vamos voltar lá na figura. Olha só. Nós temos o seguinte. Nós temos que... olha só. Quadrado. Vou fazer assim, ó. Marca texto. Esse quadradinho mais um círculo mais um triângulo dá 7. 2 quadrados mais um triângulo dá 4. 2 círculos mais um quadrado dá X. E a mesma coisa na vertical. 2 quadrados mais um círculo dá Y. Círculo mais quadrado mais círculo dá 6. E 2 triângulos mais um quadrado dá Z. Legal. Ele quer saber X mais Y mais Z. Mas vou montar um sisteminha de equações? Não, acho que não precisa, né? Olha só, vê se você consegue perceber isso aqui, ó. Olha só. Se eu pegar 2 círculos mais um quadrado é X. Correto? 2 círculos mais um quadrado é X. Olha na vertical, a coluna do meio. 2 círculos mais um quadrado dá 6. Uai, Josimar. Se você olhar essa última linha aqui e a coluna do meio, nós temos o quê? Né? Nós temos que nessa última linha e na coluna do meio, nós temos as mesmas figuras. Eu tenho 2 círculos mais um quadrado. Olha a linha, a última linha. 2 círculos mais um quadrado é X. Coluna do meio. 2 círculos mais um quadrado é quanto? É 6. Então eu posso fazer o seguinte. X, você é 6. Então eu vou tirar esse X daqui e colocar 6. E onde está 6 eu vou colocar X. Tem algum problema? Nenhum. Então o que eu fiz? Eu percebi que X é 6. Então olha só. Eu tenho aqui números e aqui eu tenho as letras. Correto? Vou colocar aqui um exemplo do lado rapidinho para você ver. Ó. Se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Digamos que eu tivesse uma matriz assim, né? 1, 2, 3, 4. Se eu somar as linhas, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Se eu somar as colunas, 1 mais 3, 4. 2 mais 4, 6. Agora pensa uma coisa, se não faz sentido. Se eu pegar esse resultado aqui, ó. 3 mais 7 dá quanto? Dá 10. 4 mais 6 dá quanto? Dá 10. Ou seja, a verdade é, se eu somar as linhas ou se eu somar as colunas, eu estou somando os mesmos elementos. Então, se eu estou somando os mesmos elementos, o que eu posso inferir? Eu posso inferir que a soma das linhas é igual à soma das colunas. Então, a soma das colunas é quem? X mais Y mais Z. Então, eu posso falar que a soma das colunas, X mais Y mais Z, é igual à soma de quem? Das linhas. 7 mais 4 mais 6. Correto? Como eu fiz o exemplo aqui do ladinho pequenininho, ó. 1, 2, 3, 4. A soma das linhas 3 e 7 dá 10. A soma das colunas 4 e 6 também dá 10. Então eu posso falar o seguinte. Se eu quero a soma de X mais Y mais Z, então já está pronto. Porque eu faço o seguinte, ó. A soma das linhas é igual à soma das colunas. Ou vice-versa. Quem são as colunas? X mais Y mais Z. Quem são as linhas? 7 mais 4 mais 6. Então eu posso inferir que X mais Y mais Z é quem? 7 mais 4 mais 6, que dá 7 mais 4, 11, com 6, 17. Então a resposta é 17.
É só perceber o quê? O que nós percebemos? Que na segunda linha eu tinha o quê? 2 círculos e um quadrado. Na coluna do meio, né? Na segunda coluna do meio, 2 círculos mais um quadrado é x, que era 6 na verdade. E na última linha, 2 círculos mais um quadrado era x, que na verdade é 6. Então eu só troquei de posição os dois, porque são idênticos, e percebi que a soma das colunas é igual à soma das linhas. Quem são as colunas? X mais y mais z. Quem são as linhas? 7 mais 4 mais 6. Então, x mais y mais z é igual a 7 mais 4 mais 6, que é igual a 17. Então, 17, resposta letra A. Beleza? 17. Aqui um parênteses. 17. Ótimo. Questão 4. Né? Questão 4 fala o seguinte. Considere as seguintes figuras geométricas. Nós temos um triângulo, né? Temos um triângulo. Vou colocar esse triângulo mesmo. Nós temos um retângulo. Nós temos um círculo. Nós temos um quadrado. E nós temos um losango. Não é isso? Então, olha só. Considere as seguintes figuras. Triângulo, retângulo, círculo, quadrado e losango. A única dessas figuras que não apresenta uma característica comum às demais é quem? É o triângulo. Qual dentre eles possui uma característica que não é comum entre eles? Aí você olha, né? Triângulo, retângulo, círculo, quadrado, losango. Se você perceber, o triângulo ele é formado por segmentos de reta. Não é isso? 3 segmentos. Porque assim, todos são figuras planas. Isso é indiscutível. São figuras planas, né? Beleza? Tem comprimento e altura. Ou comprimento e largura, tanto faz. Mas o triângulo é formado por segmentos de reta. O retângulo é formado por segmentos de reta. O quadrado é formado por segmentos de reta. O losango é formado por segmentos de reta. Já o círculo, Josmar, ele não é formado por segmento, porque um segmento de reta tem que ser o quê? Linear, né? Então aqui, ó, nós temos o quê? Algo curvo. Então o círculo, ele não possui a mesma característica das demais figuras geométricas, porque todos os outros são formados por segmentos, né? Segmentos de reta. Já o círculo não. Então, ó, resposta letra C. Próxima questão. Observa as seguintes sequências de números. Então, vamos lá, né? Sequência numérica. Nós temos a 1001, 4334, 5445, 6776, 9889. A sequência que não, novamente, ó, apresenta as mesmas características das demais é. Qual? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos uma sequência aí, beleza? Então, ó, é como se fosse o primeiro termo, né? Ó, aqui nós temos o primeiro termo, temos aqui o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e o quinto termo da sequência. Então, qual desses termos aí, né, não possui a mesma característica? Se você observar, ó, olha que legal. Se você observar, você vai perceber o seguinte. Olha o primeiro termo. Os números de dentro são menores que os de fora. Os números de dentro são menores do que os de fora. Os números de dentro são menores que os de fora, os extremos, né? O último termo. Os números de dentro são menores que os de fora. Já esse termo aqui, não. Os termos de dentro, 7, eles são maiores do que os de fora. Então,
6776 não apresenta a mesma característica. Porque os termos que estão no centro, eles são maiores do que aqueles que estão no extremo. Beleza? Então, letra D, porque não apresenta a mesma característica. Ótimo. Vamos lá, um pouquinho de visualização, né? Olha só, observe que há uma relação entre as duas primeiras figuras, né? Abaixo. A mesma relação deve existir entre a terceira figura e a quarta, que está faltando, né? A quarta figura é, aí tem a letra A, as letras, né? Nós temos as letrinhas A, B, C, D e E. Mas a gente tem o seguinte aqui, ó. Essa figura está para, a primeira figura está para a segunda figura, assim como a terceira figura está para a quarta figura, que está faltando aqui. Que está faltando. Aí você tem que perceber o que está acontecendo aí, né? Aí vem um raciocínio, tem que perceber. É chato, às vezes porque a pessoa não consegue perceber direito, mas tem que treinar. O que você consegue perceber que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Olha só, eu percebi o seguinte, eu percebo que ele está tipo assim, são coisas invertidas, né? Como por exemplo, ó, deixa eu mostrar. Ó, é como só, a setinha está indo para fora, aqui ela está descendo. A que está por centro da figura, agora está para fora da figura. As que estão para fora da figura estão para dentro da figura. Então ele está invertendo as setas, correto? A figura continua a mesma. Nós temos aqui, ó, um segmento, outro segmento formando uma cruz, com formação de cruzinha. Então, beleza. O que está acontecendo são as pontas dos segmentos aí. São as pontas. A setinha que está para fora, agora fica para dentro. Deixa eu colocar melhor. A setinha que está para fora agora fica para dentro. A que está para dentro fica para fora. As que estão para fora ficam para dentro. Logo, então, eu percebo o seguinte. Vou fazer aqui a seta. A que está para fora fica para dentro. A que está para dentro fica para fora. Então, só pode ser a letra C, que está aqui. Belezinha? Então, você percebe assim que são questões que não tem teoria. Questões com figuras, sequências numéricas, né? Raciocínio verbal, palavras que podem estar aparecendo. Perfeito? Então, assim, é só treinamento. Finalizar esse bloco aqui agora. Daqui a pouco a gente continua com mais questões de sequências e figuras.